Olá, boa noite. Eu sou Vanessa, sou a head de produtos da Sou Júnior. E esse vídeo é para explicar um pouquinho do funcionamento da nossa ferramenta de gestão de produto, né, de fluxo de trabalho, que é o GitHub. Então, a ferramenta que a gente usa aqui para gerenciar todo o fluxo e todos os produtos, né, e o andamento das atividades é o GitHub. E eu vou apresentar um pouquinho do funcionamento dele aqui. Então, esse é o GitHub da Sou Júnior. Eu estou aqui na aba Projetos, tá bom? A gente tem outras coisas aqui, então tem a aba People, quando a gente quer convidar alguém para nosso repositório, tem os times definidos na Sul Júnior, mas a gente vai focar aqui em projetos, que é para vocês entenderem como é que vocês vão executar e criar suas atividades ali, tá? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho das minhas visualizações recentes, que são justamente as squads de produtos. Então, eu tenho a New Gen TI, que é do portal de mentorias, a tribo do portal de vagas. Então, as 4 squads usam o mesmo board, já que o produto é um só. Ilimitados, que é o dashboard. Mujiwaras, que é o Devits, né? A gente fala de tribo, porque a gente ainda tem outro squad aqui dentro que está se formando, a Web Wizards, que é o site, e tem ali o board do capítulo de produtos Growth e Ops. A gente usa um board só para essas áreas, tá? Então, digamos que eu vou trabalhar como se você fosse de um time específico, mas o fluxo é o mesmo, certo? Então, você pode replicar tudo que eu estou falando aqui para o seu board do seu time, sem problema nenhum, porque eles são iguais, tá? A gente padronizou os boards, tá bom? Então, eu vou abrir aqui um pouquinho da tribo do portal de vagas, né? Porque tem mais card, é legal que os outros têm menos, aí daí fica mais tranquilo, né? Então, vamos colocar um pouquinho de como é que ele é estruturado, tá? Então, aqui é o board da gente. A primeira coluna, que é a coluna de documentação, ela é uma coluna onde os cards que estão ali, eles são estáticos, eles não se movimentam. É como se fosse um repositóriozinho de informações importantes, tá? Então, diferente das outras colunas, os cards estão ali e ali vão ficar. O que eu aconselho e sempre falo para todo mundo que está chegando? Você chegou, você é da tribo de vagas, por exemplo. Olha essa aba documentação e dá uma lida, tá? É muito importante, tem muita coisa bacana aqui. Então, aqui a gente tem alguns cards de apresentação, como eu tenho 4 squads aqui, então eu tenho 4 cards de apresentação de cada squad. Então, de repente, você entrou, você é da gestão de acompanhamento. Clica nesse card e coloca suas informações aqui. Depois eu vou explicar direitinho como é que a gente edita o card, tá? A gente tem um pouco da visão do nosso MVP, aquilo que a gente planejou para lançamento, tem o template da história de usuário que a gente usa, tá? As definições de Red e Done, termos de condição, mas isso não tem todos os documentos iguais para todos os produtos, não. Mas aqui são documentos que não saem, tá? Daqui. Mas algo muito importante é que vocês sempre procurem esse documento aqui, ou o PRD ou ele escritão assim, independente do board que você entrar, porque esse é o documento de visão de produto. Esse documento, ele traz tudo detalhado de como eles investigaram, que modelo que eles fizeram, que estratégia eles chegaram para elaborar aquela visão prática, né, a visão tangível do produto. Então, é legal quando você entra, independente da área que você está, chegar aqui e dar uma lida nesse documento. Assim você já vai entendendo mais ou menos no ambiente que você está e que produto você está trabalhando. Então, isso é fundamental. Todos os times têm uma PRD, né? Todos os projetos têm a sua PRD específica. Então, é só entrar na coluna Documentation, procurar a PRD, abrir o card, é só clicar no linkzinho, ele vai abrir, tá? Aqui. Alguns times já colaram a PRD toda aqui na área, outros colocaram um linkzinho, independente, é de fácil acesso. Então, aqui tem bastante coisa falando do produto, introdução e visão, as personas, tá? Tem o bench que eles fizeram, alguns problemas, os objetivos do produto, as funcionalidades macro aqui em vagas de cada squad. Então, tá bem bacana, é muito importante que vocês leiam ali o documento do seu produto. E dê uma vasculhada aqui nessa coluna que tem muita coisa bacana. A partir da segunda coluna é que a gente entra nos movimentos, tá? Entra nos movimentos dos cards. Então, a gente começa aqui com a coluna de backlog. A coluna de backlog é justamente onde estão todas as funcionalidades mapeadas que os APMs trabalham. Então, essa coluna é exclusivamente dos APMs,
porque eles são responsáveis pelo gerenciamento do backlog do produto, e é aqui que eles vão priorizar, refinar e imputar as funcionalidades e tirar quando não faz mais sentido. Então, a parte de gerenciamento de produtos é dos APMs, então essa coluna aqui de backlog basicamente é deles, tá? Eles que movimentam. Mas você pode chegar aqui e dar uma olhada, é bom que já dá para ver mais ou menos o que te espera, né? Então, dá uma investigada. O que é importante aqui, né? Bem bacana de saber. Os times, eles identificam os cards com algumas tags para facilitar a nossa vida, né? Porque fica melhor para eles trabalharem. Imagina, eu tenho aqui 4 times que refletem 8 júniores. Então, eu tenho oito juninhos mexendo nesse board. Muitas vezes, para ele encontrar a história dele, onde está, onde não está. E as tags, as labels, né, que o Git chama de label, fica mais fácil porque ela também funciona como filtro. Então, digamos, eu sou daqui da gestão de acompanhamento de vagas, tá? Então, eu dou uma clicada nela, automaticamente o Git filtra. E eu só vejo aqui, ó, gestão de acompanhamento, tá? Eu sou da web, eu não sou do aplicativo. Aí eu clico em web, ele reduz ainda mais, ó, só tem gestão de acompanhamento web. E ali ele vai filtrando, tá? Eu não quero filtrar, eu quero ver tudão. Então, aqui em cima, ó, label, aqui que fica o filtro. É só você ir no final da linha, dar uma clicada aqui, ele vai dar uma limpada no filtro, volta tudão, tá bom? Então, a label ele serve também para a gente ter uma visão clara do que é esse item. Então, é legal que você olha, eu já sei de onde é. Olhando esse item, eu já sei. É da Squad Camaro, que é da gestão de perfil, é o aplicativo, é uma história de usuário, então eu já consigo entender o que ela é. E ainda consigo ver a fotinha aqui do responsável, né? Então, aqui, ó, o Michel. O Michel é responsável por essa história, que é o APM dessa squad. 2. Então, eu consigo ver muita coisa só aqui, claramente. Às vezes eu não preciso nem abrir, né? Eu já consigo enxergar. Mas ela também funciona como filtro. Digamos que você entrou agora, né, você entrou agora na Sou Júnior, mas não sabe muito mexer no Git e precisa aprender a criar um card. Como é que a gente faz, tá? Para criação de card aqui. Eu vou mostrar como é que a gente cria um card aqui em produtos, mas vai ser o mesmo movimento que vocês vão criar os cards demais. Se você for do time de delivery, isto é, desenvolvimento, você vai criar da mesma maneira, tá? Então, eu tenho que ir para a coluna que eu quero criar, certo? Claro, depois eu posso movimentar o card, mas a gente tem que facilitar a nossa vida, né? Então, vamos logo para a coluna que a gente quer. Então, cada coluna aqui embaixo, ele tem uma ADD item, tá vendo? Toda coluna tem. Então, vamos para a coluna que eu quero. Digamos que eu queira criar aqui um card na coluna de backlog, tá? Então, eu vou ADD item, ele vai aparecer uma linha aqui para colocar o título do card. Aí eu vou colocar aqui teste GitHub, mais ou menos só para a gente saber no que a gente está trabalhando. Então, criei esse card, dei um enter aqui, sumiu e veio para cá, olha, teste GitHub. Ele funciona, ele entra logo, né? É sempre assim no Git. Assim que eu crio um card, ele entra como rascunho, tá? Então, ele é um draft ainda, ele é um rascunho. Então, vamos trabalhar nele, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, eu vou abrir o card, tá? Ele cria essa visão aqui bem bacana para a gente trabalhar nele. Deixa eu me trazer aqui para baixo, tá? Para a gente poder trabalhar juntos. Então, o que acontece, tá bom? Aqui eu tenho o título que eu dei, teste GitHub, mas eu não gostei muito desse título. O que eu posso fazer? Aqui, ó, tem o Edit Title. Eu posso clicar, ele vai abrir. Então, teste GitHub Vanessa, tá? E posso salvar, ele vai mudar o nome. Ótimo. Virou teste GitHub Vanessa. Como é que a gente faz? É interessante, sempre quando a gente cria alguma coisa, a gente associar essa história a um repositório, tá? Então, aqui, ó, ela não funciona como link, ela não tem identificador, porque ela é um draft, ela é um rascunho. Então, como eu estou criando uma história de backlog, não de delivery, né, de produto ali no backlog do produto, então meu repositório dessa história é repositório de produto. E como é que eu faço? Eu venho aqui, ó, em converter para issue, nesse item, clico, vai vir um monte de repositório, eu vou selecionar o repositório de produto e automaticamente ela dá uma transformada, né? Então, um ponto legal que eu acho que ele transforma isso em link,
Então, quando eu clico com o botão direito e copio o endereço do link, eu posso fazer referência desse card em outros lugares, através do link dele. Então, fica fácil. Eu estou criando um card, e de repente, naquele card, eu quero fazer referência a esse aqui. Eu posso colar o link naquele outro card e a pessoa vai conseguir saber de onde eu estou falando, tá? Além disso, ele me dá várias opções aqui, várias opções para que eu possa implementar, colocar as labels, colocar as coisas que eu quero para identificar o meu card. Então, digamos que eu fiz esse segundo momento agora, né? Então, eu vou começar a fazer a minha história. Então, eu edito aqui, ele abre esse campo de escrita, e esse campo parece um pouquinho algumas funcionalidades do próprio Word, né? Então, eu posso botar negrito, eu posso botar itálico, eu posso criar uma lista, né? Eu posso criar um checklist, eu posso mencionar alguém. Se eu botar um arroba aqui, aparece uma lista de gente, tá vendo? Então, eu posso fazer várias coisas aqui através desse item. Então, eu vou colocar só assim, conteúdo, para vocês identificarem, tá? Eu vou dar um update aqui. E é aqui, sempre quando vocês abrirem, se você for desenvolvimento, quando você abrir lá na frente esse board, ou esse card, você vai ver a história de usuário aqui no primeiro momento, tá? Então, sempre a história de usuário vai ficar no topo das coisas, certo? Aí eu posso editar? Posso. É só clicar aqui, eu edito, do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá. Outro ponto que a gente faz até que esse card fique completamente assim, andando do jeito que a gente gostaria. Eu vou colocar o responsável. Então, aqui nesse primeiro item, eu vou escolher o responsável, eu posso pesquisar um, tá? Então, ou eu posso simplesmente ver aqui e atribuir. Eu vou colocar eu. Eu posso colocar mais de um. Então, vou botar um exemplo aqui que sou eu e o Adriano que estamos fazendo isso. Aí eu cliquei em quem eu quero, eu clico em qualquer outra área, ele vai fazer uma atualização e vai colocar aqui, ó, Vanessa e Adriano, tá? Eu posso do mesmo jeito, ah não, o Adriano não está mais atuando, eu tiro o Adriano, volto e clico em outro lugar, ele vai tirar e vai deixar só a Vanessa. Então aqui são os responsáveis por esse card, essa fotinha que fica lá quando eu mostrei o card no board, fica a fotinha da pessoa. E aqui são as labels que eu orientei vocês, né, que a gente falou. Então todos os produtos, tá? Elas têm uma label associada. Todas as áreas de produto também, tá? Então, além disso, a gente também tem um canal, porque no portal de vagas é o único produto que eu tenho um aplicativo, que eu estou construindo um aplicativo. Então, eu também tenho essa diferenciação para a gente poder entender. E aqui eu posso escolher quantas labels eu quiser que fizer sentido, né? Para o card. Então, digamos que eu seja aqui do admin de vagas e seja aqui também o web. Eu posso pesquisar, porque não vem todos, né? Web, pronto, admin web. É isso, são essas labels que eu quero no meu card, tá? Aqui a questão do milestone é quando você tem já uma ideia de que quarter vai ser entregue essa história, se é para Q3, é um planejamento prévio para a gente criar o roadmap, tá? Então, eu já sei que essa história é a história que eu quero fazer lá em Q4, que é no último trimestre do ano. Aí eu clico em Q4, aqui tem a data, tudo bonitinho, e ela fica, ele vai montando o roadmap certinho, tá? Outro ponto que a gente tem, story points, então depois que essa história vai para uma plane, né, vai para a sprint plane, existe uma plane poker ali para você fazer o story point para estimar. E aqui é que ele coloca, o time estimou, essa história tem 8 pontos, só é colocar 8 aqui e já fica, tá? Aqui é a interação de sprint, que sprint que ela tá, que sprint essa história está. A gente só sabe disso depois da planning, tá? Então, tanto a iteration, né, a sprint aqui, quanto o story point, você só consegue marcar depois da planning. Então, entrou naquela sprint, você coloca, tá? O story point que foi agendado, você coloca. Tipo de item, tá? Como eu tô falando aqui de um card de produto, então a história muito provavelmente vai ser uma história de um item de história de usuário. Às vezes um item de Spike também, caso seja uma pesquisa e a gente faça, mas digamos que seja uma história de usuário. Eu clico aqui, tá? E a princípio é isso que acontece. Aí eu vou fechar. E essa história já vai estar aqui, ó. Teste GitHub Vanessa, com a carinha da Vanessa, 8 pontos, mas se eu soubesse, né? Mas a princípio não, eu só mostrei para vocês verem como é que fica. Eu só vou saber disso depois da planning. É uma história de usuário, do squad do admin e da web. Se eu clicar aqui em admin, tudo some e fica só admin, tá? Então, esse é o movimento da criação de um card aqui dentro do GitHub, tá bom? Então, o que acontece? Esse card está aqui, digamos que eu sou a pessoa de produto,
E eu vi que esse card aqui é minha prioridade e eu quero trabalhar nele nesse momento. Então, ele sai do meu backlog e vem para minha coluna de refinamento, tá? Eu vou trazer aqui, depois a gente vai trabalhando. Assim que eu trago esse card para o refinamento, eu chamo meu ex. Então, a gente fala meu, assim, é o meu par, tá? Toda a pessoa de produto, ela tem um par de UX, trabalhando ali em 4 mãos, né? Então, ela chama o UX, eles marcam um papo, tá? Então, você, se é o UX, vai saber que a PM vai chamar você, você que é a PM sabe que tem que chamar o UX. Vocês vão chamá-lo, né? E a partir desse momento, você vai trocar ideia com ele de como é esse, qual é o contexto do valor desse produto. Então, você vai explicar. E a partir do momento que vocês explicam, a 4 mãos, vocês criam um esboço de um protótipo. Não é alta fidelidade, é baixa fidelidade, é um esboço mesmo, um rascunho, tá? Para que vocês possam seguir no trabalho. Assim é bom porque já está meio que pré-validado. A partir desse rascunho feito, o UX vai para o ambiente deles para aumentar a fidelidade desse protótipo, transformar em alta fidelidade. E o Júnior vai trabalhar nesse card para refinar a história. Eles refinam e seguem sempre o mesmo padrão, tá? A gente tem um template para a história e sempre eles vão usar esse mesmo template, tá bom? Eu vou até abrir uma aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nesse de feedbacks, para vocês verem um pouquinho como é que é o template. Então, o template nosso é qual? Tem uma definição aqui da história de usuário, né, que é bem aquele formato de Scrum, como eu desejo para. Depois vem a descrição sucinta para o entendimento. Aí vem os critérios de aceite. Então, eles trazem aqui, ó, tá vendo? É um modelo que eles trouxeram um link da história para cá, tá? E a gente tem os protótipos. Esse é um protótipo de baixa, que eles fizeram juntos ali, junto com o UX, tá? Então, esse é o processo, esse é o template. Aí faz. Quando o APM ele acredita que a história que ele refinou está pronta para validação, ele traz para cá para validation, tá? E ele pega e anota aqui, né? Marca o mentor dele para dar uma validada. Então, abrindo uma história já usada, né? Usada assim, feita, né? Aí vocês vão ver direitinho aqui, né? Ó, o S para validação Analice, tá? Que é a mentora. E o que acontece? Aí a mentora, ela olha isso aqui, tá? E começa a validar. E faz as devidas considerações, certo? E a partir dessas considerações, existe uma troca ali de considerações, ajustes, e o assunto vai rodando até que o mentor aqui, revisada pelo mentor, tá? Coloca que a história está ok para tá liberada, tá preparada para entrar no sprint, isto é, ela está ready, tá? Então, a ideia é, o mentor vai validar e está dizendo, tá ready, ela pode entrar na sprint a qualquer momento. Obviamente que ela só vai entrar na sprint se tiver o protótipo de alta fidelidade. Então, ela vai adicionar o link do protótipo de alta fidelidade, provavelmente o Figma, tá? E vai colocar aqui em ready, de acordo com a prioridade, e vai aguardar para ver quando é que ela vai entrar na sprint. Então, aqui são as histórias que estão assim, é só ter uma plane e ela ser colocada nisso para execução, tá? Então, o que acontece depois? Existe ali a plane, depois da plane, a gente vai identificar qual é a sprint da história, né? Então, vamos lá. Vamos pegar uma história que já está aqui no backlog da sprint. Passou a plane, o PO, né, o APM, vai explicar a história, o time vai estimar e vai dizer que dá para entrar na sprint. Então, deu, beleza. Então, ela vem, sai de red e entra no backlog da sprint. O backlog da sprint só tem história e todas as histórias que estão prontas para serem executadas naquela sprint. Tanto que eu tenho aqui, tá vendo? Story points, qual foi que ela foi estimada? Ela tá na sprint 13 e aqui tem a data da sprint 13, tá? Ela é da web, da Squad Camaro e tudo certinho aqui. Aqui é onde o meu card da história fica parado até que ele fique pronto, tá? Então, essa parte do GitHub é muito relacionada ao processo de discovery e ao processo de produto. A partir daqui, a gente entra com o board de delivery, é o desenvolvimento trabalhando dentro disso. E o que que acontece, tá? Qual é o propósito aqui? Quando os desenvolvedores vão criar suas tarefas,
tá? Eles vão criar as tarefas referentes à história. A ideia é que eles coloquem o nome da história, tá? E o nome da tarefa, porque ele tem que ter uma referência. Então, digamos que eu estou criando uma história, uma tarefa para essa história que é alterar a senha. Então, ele tem que colocar candidato a alterar a senha, barra, aí é a tarefa do time que é, né? Se é de front, se é de back, ele vai ter que colocar, tá? Então, por exemplo, aqui, né? O front-end colocou empresa, alterar senha, layout. Então, isso é do alterar senha e ele está formando alguma coisa. Toda a história de delivery, ela é uma task. Toda a história que está aqui, né? Na parte de delivery. Então, diferente dos outros, vamos abrir esse aqui do Igor, tá? Diferente dos outros, ela tem o quê? Tem o assign, né, o responsável, e as labels é de front-end, e ela tem aqui filter, ok? Mas tem task. Vamos voltar aqui. Task, tá? Então, vamos ver. Abrir aqui. Beleza, agora abriu certinho. Então, ela é uma task, tá vendo? Tipo de item, tarefa, não é história. Então, aqui ele coloca o S de referência, que é alterar a senha. Então, essa é a história pai. Aqui é o Figma, tá? E ele tem as tarefinhas dele aqui e vai começar a executar. E aqui são esses cards de task que ele vai movimentar no board. Ah, já estou fazendo, está pronto para dev. Depois está em progresso. Depois tem code review. Depois está aguardando o teste. Que a pega, começa a fazer os testes. Depois passa para a validação do produto. Isso acontece na review. Então, o review vai olhar, o produto vai olhar, vai validar. Deu certo, o produto aprovou, vai, done e finaliza, tá? Então, o processo aqui, do mesmo jeito que eu ensinei a criar um card de produto lá no começo, você que é desenvolvedor, quando tiver aqui os seus cards, sua história de usuário, né? Todas aqui, você for criar um card de tarefa para essa, é só botar aqui add item no pronto para dev, vai criar um card aqui, vai colocar a história de referência, o link da história, vai mencionar qual é a sprint, vai mencionar que é uma task, aqui no caso é bug, ou teste, task ou qualquer outra coisa, e vai se colocar como responsável e vai seguir esse card para o resto das colunas, tá? O do backlog da sprint continua aqui, a história de usuário, ela só sai daqui depois que todos os cards de tarefas daquela história estiverem prontos. Aí ela sai e vai para a Doni. Mas enquanto isso vai ser movimentado aqui dentro, tá? Dentro do board de delivery. Então, esse é o processo de gerenciamento de task que a gente está fazendo, gerenciamento de atividades que a gente está fazendo em cima do desenvolvimento de produtos, tá? Dentro do GitHub. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a isso, mais alguma dúvida, não entendeu direito como é que cria o card, alguma coisa assim, me chama, tá? Que a gente faz novamente, mas tenta fazer junto comigo. Eu estou ensinando aqui, abre o seu GitHub, entra, abre, começa a ver, coloca o editar, vai mudando, vai escrevendo, vai colocando a issue. Então, vai trabalhando nisso, vê se você consegue fazer sozinho. Se você não conseguir fazer sozinho, aí você chama que a gente ajuda, tá bom? Então é isso, muito obrigada, tá? Uma boa noite e espero que o conteúdo aí seja de muito valor para vocês, tá bom? Tchau.